Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês. Hoje a gente vai falar sobre prepositions of time in, on, at and by. Elas não são preposições específicas ou exclusivas apenas do tempo, mas a gente vai ver como elas se implicam como preposições de tempo nessa aula. Vamos começar agora com in. Vamos ver a função e os exemplos. A preposição in, ela é utilizada quando referida, e usada no contexto de tempo, ela é utilizada para se referir a tempos que não são específicos ou em gerais. Então, toda vez que você não estiver utilizando na frase um tempo específico, a gente vai usar in. Vamos ver agora os exemplos. Temos aqui a definição, On a specific time in the future past, então tempo que não é específico, seja no passado, no futuro ou no passado, E o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o I'll see you in a few minutes. Eu vou te ver em poucos minutos. Que temos aqui few, poucos. A gente vai aprender ainda na aula de uncountable, Incountable, que few é usado para alguns e não é específico, Se não é específico, é por isso que a gente tem aqui a utilização de in, ok? In a few minutes. Se fosse in 5 minutes, a gente não ia usar o artigo indefinido, claro. In 5 minutes, aí a gente vai ver, é outra preposição que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, anote aí, I will, aqui é a forma contraída da palavra will, que é no futuro. I will see you in a few minutes. Então, pause o vídeo e anote. Temos outro exemplo aqui, que é o She will be back from her trip in a few weeks. Ela vai estar de volta da sua viagem em algumas semanas. De novo, a gente tem aqui um tempo não específico. A gente tem aqui semanas e alguns. Como a gente sabe que em português pode ser alguns ou algumas, dependendo do gênero da palavra. Como semanas é feminino, aí por isso que eu fiz essa tradução de algumas. In a few weeks. Her trip in a few weeks, porque few weeks é um tempo indeterminado. Não é uma semana, 2 ou 3 semanas, é algumas semanas. Então, tá aí, mais um exemplo. Ok, mais um exemplo agora na primeira pessoa do plural com we. E aí nós temos we will start the project in the spring. Então nós vamos começar o projeto na primavera, ok? Se é na primavera, pessoal, não tá um dia específico, um mês específico, uma semana específica ou um tempo específico. Logo, a utilização da preposição de tempo aqui é in. Então aí pause o vídeo e anote os exemplos. Muito bem, agora a gente vai falar da preposição on, que ela é utilizada para dias específicos e datas específicas, ok? Used for specific days and dates. Então anote a definição aí. Vamos para os exemplos. Temos aqui o exemplo: The meeting is on Monday. A reunião é na segunda-feira. Na segunda-feira. Se a segunda-feira é um dia específico, Logo, a gente utiliza a preposição on. Tudo bem? Temos aqui agora o exemplo: Our anniversary is on March 16th. Então, o nosso aniversário é no dia 16 de março. Our aqui que é nosso ou nossa. E temos aí o exemplo. Então, por que a gente está utilizando on? Porque é num dia específico, no caso aqui, dia 16 de março. Tudo bem? Temos mais um exemplo aqui. We celebrate Independence Day on July 4th. Então, nós celebramos o dia da independência no dia 4 de julho. No caso, 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. E temos aí o nosso exemplo, ok? Então, temos aqui um dia específico que é 4 de julho e por isso a gente utiliza a preposição on. Então, pause o vídeo e anote. Muito bem, pessoal, temos agora a preposição at, que ela é usada para tempos precisos, ou seja, bem específico. Tempos, hora, Não datas ou dias, mas tempo, hora, ok? Então, toda vez que você vai se referir a alguma hora exata, tipo 10h45, 3h35, 2h15, você vai utilizar a preposição at, ok? Vamos para os exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, que é I arrive at 11:25 p.m. Então, eu chego às 11h25 p.m., ok? Por que a gente está usando at, que é as, em português as? Porque temos aqui um tempo, horas específicas, ok? 11:25, 11:25, 11:25. Por isso a gente usa a preposição at. Muito bem, temos aqui mais um exemplo e vai ser You have to leave at 3:15 p.m. Então você tem que sair às 3h15 p.m., ok? Novamente,
temos aqui um tempo específico, por isso a preposição de uso vai ser at. Muito bem, temos aqui nosso terceiro exemplo para a preposição at. Temos a frase The store opens at 10 o'clock. Ok? The store opens at 10 o'clock. Por quê que nós estamos utilizando aqui o at? Porque o tempo é exato. 10, como a gente viu na nossa aula sobre tempo, 10 o'clock. É 10 horas em ponto. Ok? Então pause o vídeo aí e anote. Tudo bem, e por último nossa preposição aqui de by, né? Que ela é usada para prazo, né? Ou seja, prazo de entrega de algo ou conclusão de algo, né? De algum projeto. E aí ela é utilizada nesse caso. Então, para tal dia é o prazo de tal coisa. Para tal dia é a conclusão de tal projeto. E aí a gente vai utilizar by. Okay? Vocês vão entender melhor aqui com os exemplos. Muito bem, temos aqui o primeiro exemplo e a gente vai ver I need the report by Friday. O que é isso em português? Eu preciso do relatório até sexta-feira. Okay? Então aqui o by pode ser interpretado, né, e traduzido como até, prazo e conclusão. Eu preciso do relatório até sexta-feira. E aí, com frases desse estilo, a gente vai utilizar a preposição by, ok? Muito bem, vamos lá, segundo exemplo que a gente tem, you need to finish the project by noon. Você precisa terminar o projeto até a tarde, ok? Noon é a palavra ali resumida de afternoon, então à tarde, ok? Então, you need to finish the project by noon. Muito bem, temos aqui o nosso terceiro exemplo para essa preposição e a frase é he needs to submit the essay by midnight. Então, tradução, ele precisa submeter a redação até meia-noite, ok? Como é um prazo ou completação, um prazo ou conclusão, temos aqui a preposição by, ok? Você vê também que aqui temos o verbo auxiliar que é como um modal verb, de obrigação, de dever, no caso aqui de need, necessidade, que fortalece esse contexto da questão de prazo, de conclusão, de algo, ok? Por isso a gente utiliza by. Então pause o vídeo aí e anote. Então é isso, pessoal, para essa aula. Tem um PDF aqui com o seu homework para você praticar mais e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.